Hoje eu quero, até o final desse ano, gente, sempre no mês de dezembro, a gente faz um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica. E hoje eu quero estimulá-los a ler, nesses dias que antecedem o Natal, o Evangelho de João. São 21 capítulos, você pode começar hoje, cada capítulo, além da sua leitura diária, e estimulá-los. Quero ver, de colocar um devocional todos os dias e uma palavra para a sua vida. É um tempo sempre que nós preparamos o nosso coração, né? Para a celebração do Natal, para a celebração do final de ano, mas principalmente o que a gente lembra aqui na igreja. A igreja nada mais é que o corpo de Cristo e uma família ao redor do mundo todo. E nesse momento de dezembro, na nossa cultura, na nossa tradição, nós normalmente nos encontramos mais com famílias. Eu estava falando lá na nossa família Verdu Rico, para a gente ter um momento de se encontrar esse final de ano, né, tia? Pelo menos um café da tarde, né? Algo para a gente se encontrar e encontrar os priminhos, os netos, e ter esse momento, né? A família da minha esposa, e a minha família também, a família Pereira, todo dia primeiro é a tradição da família. Dia primeiro a família se reunir e se encontrar, né? Então a gente marca o dia primeiro para ter a família, né? A nossa família, eu, minha mãe e meu pai, nós nos encontramos aqui na igreja, sempre no culto de Natal, estamos aqui juntos e temos um tempo em família. E a nossa, que é a minha sogra, meu sogro, a tia e o tio, né? Eles são da mesma família, né? A família Lopes Pereira, que eles chamam. É Lopes Pereira, que são dois irmãos casados com duas irmãs, né? E todo dia 24 de Natal também se encontram. Então a gente vai se encontrando em família. E é um momento de nós lembrarmos e termos esse encontro em família, fora amigos, que às vezes você quer passar, né? Quero dar um abraço do meu amigo no final do ano, Então você encontra mais pessoas nesse momento. Então, e é um tempo que a gente, como igreja, também tem esse momento de comunhão, e a gente prepara o nosso coração também para poder estar com mais palavras de vida para essas pessoas. Então, eu quero estimular vocês a, nesses próximos 21 dias, ler o Evangelho de João, né? E acompanhar também as nossas palavras, pode compartilhar, a gente vai colocar sempre no Instagram da igreja, e normalmente que vai do Instagram vai para o Facebook, né, Gu? Então, para que você também possa ter uma palavra ali de vida nesse tempo. E nesse momento, na nossa igreja, a gente tenta sempre pregar sobre o nascimento de Jesus. Quem não conhece, quem não sabe, mas para que você também possa ter isso, né? E foi muito bom essa semana que a gente já foi se preparando, né? Essa semana, quinta-feira, tivemos um culto maravilhoso aqui de Thanksgiving, né? Uma tradição cristã em alguns lugares do mundo, é um culto de gratidão a Deus. E foi um tempo especial, quinta-feira, que é o dia do Thanksgiving, e a gente teve aqui um tempo maravilhoso, um tempo de comunhão, um tempo de palavra, um tempo de testemunho, pessoas testemunharem motivos de gratidão a Deus, tá? E a gente teve esse ano todo para que você pudesse colocar, além dos seus pedidos, também aí, nós já trocamos acho que duas vezes uma vez esses pedidos, para que você colocasse, e a gente no final do ano, né, a gente vai aí também trocar, para que você comece o ano já com novos pedidos de gratidão e louvor a Deus. Amém? Lucas capítulo 1, finalzinho do capítulo 1 e o começo do capítulo 2 é o tema da mensagem hoje. Jesus nasceu. Verso 76. Nossa, pastor, tem tudo isso? É um dos capítulos, né, do Novo Testamento maiores da Bíblia. Lucas capítulo 1. Diz assim, Tu, menino, verso 76, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, verso 76, Tu, menino,
será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Agora Jesus, naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós pedimos que de maneira especial, graciosa e preciosa, o Senhor fale aos nossos corações, nesta manhã, Pai, neste dia, neste domingo. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, mas que ela também nos fortaleça na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual oramos. Amém. Amém. Aqui nós começamos falando sobre o profeta do Altíssimo, que era João Batista. Alguém que, como diz aqui, vai preparar o caminho do Senhor. Era primo de Jesus e o seu pai, o sacerdote, e aqui fala que ele preparava esse caminho. Mas a mensagem que eu queria tirar desse trecho é relacionada à pessoa do Senhor Jesus. Fala que João Batista estava ali, para preparar e preceder o Senhor. Então, naquele momento em que as pessoas estavam buscando alguma resposta, João Batista vem pregar o arrependimento. E pessoas começam a se arrepender. Começam a serem batizadas no Rio Jordão. Ele, que a palavra de Deus fala que não teria homem maior do que ele, nascido de mulher. Não teve. E não haveria ninguém semelhante a João Batista. Homem consagrado desde o seu ventre para uma obra. Sabe quando a sua mãe orou por você e Deus começa a responder aquela oração, e ele no seu tempo de infância é consagrado ao Senhor, vivendo na casa de um sacerdote e sendo preparado para a obra que Deus iria fazer. A gente não sabe, a gente não entende o que Deus pode fazer. Eu gosto muito de uma frase do evangelista Moody que fala, que o mundo não sabe o que Deus pode realizar através de uma vida inteiramente consagrada a Ele. Uma pessoa inteiramente consagrada a Deus, o mundo não compreende, o mundo não tem a dimensão, e muitas vezes nem a família tem a dimensão do que Deus vai fazer aquela vida, ou através daquela vida. E João Batista refletia isso na sua vida.
o que Deus fez através dele. A sua história é contada no mundo todo, é lembrada em todos os lugares. E às vezes nós falamos assim, mas como? Como que não pode ter alguém maior do que esse cara? Como que não pode ter antes pessoas maiores do que ele? Como é essa vida com Deus? Como que Deus avalia essa vida? Teve grandes conquistadores, teve grandes heróis, grandes estadistas, mas nenhum se compara, nenhum é semelhante, nenhum é maior do que João Batista. E nem eu e nem você seremos. Tamanha era a consagração desse homem. Tamanho era a abnegação deste homem. Tamanho era o propósito de vida que ele tinha. Mas pastor, que vida é essa? Vida nos desertos, comendo gafanhoto e mel? Que vida é essa, Senhor? Mas aqui pelo menos eu não entendo que é uma vida material e nem uma vida de posses. Mas é uma vida interior. É uma vida inteiramente consagrada. E é essa pessoa que precede a vinda do nosso Salvador. Quando eu falo a vinda do nosso Salvador, é em carne e osso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele era a luz dos homens, diz o Evangelho de João. Porque Jesus se manifesta desde a fundação do mundo. A sua obra e o seu sangue são conhecidos desde antes de todas as coisas existirem. O Salmo 24, Davi fala, né, que o meu Senhor está à destra de Deus. Antes mesmo da plenitude dos tempos e de Jesus ter vindo. Quem o reconhece, não deixa de receber a sua graça. Antes, durante e nem depois. Aquela moça estrangeira que fala assim, mas, Senhor, até as comidas embaixo da mesa, né, os cachorrinhos comem. E ele fala, não viu fé igual a essa aqui em Israel. Qualquer pessoa durante o seu ministério, antes do seu ministério, qualquer pessoa que reconhece Jesus, Jesus se apresenta a ela. A sua obra é de antes. Eu entendo, como diz, né, que o seu sangue é conhecido antes da fundação do mundo. Quer dizer que antes de todas as coisas existirem, Jesus já decidiu se sacrificar. E quem reconheceu o seu sangue o recebeu. E quem encontrou a sua graça teve abundância. Mas na plenitude dos tempos, Jesus veio a este mundo. E a palavra fala aqui, nesse verso, né, que ele fala, para o sol nascente das alturas, a misericórdia do nosso Deus nos visitará, o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Esse sol nascente, isto é, um novo dia, o dia em que Deus trará a sua salvação prometida. É o nascimento de Jesus nos corações. Alguns versos da palavra de Deus fazem referência a esse verso. Nós podemos até ler agora Malaquias 4:2. Malaquias 4:2. Amados, Malaquias não serve só para dízimo e oferta, viu? Malaquias pode falar de justiça, do sol da justiça. Olha o que diz lá, Malaquias 4:2. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. E naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. O sol da justiça que traz salvação nas suas asas. Faz referência, a essa salvação de Jesus. É
Interessante esse processo, né? Esse mesmo sol da justiça que Malaquias está falando, né, um dos últimos profetas daquele período de 400 anos sem ouvir a voz de Deus, agora o pai do profeta João Batista fala, ó, ele vai preparar o caminho porque vai vir o sol da justiça, que é Jesus, iluminar aqueles que estavam em trevas. Outro trecho é Efésios 5:14. Efésios 5:14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta entre os mortos, e Cristo te iluminará. E por último, 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração. Que lugar que Cristo deve nascer nas nossas vidas? O Senhor deve nascer no nosso coração. A estrela da alva, o sol nascente, o sol da justiça, ele deve nascer no nosso coração. Olha o que fala sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, esse aqui é um dos trechos que dá base histórica para Jesus. Ele fala, publicado no decreto de César Augusto, convocando no império a recensear-se. É o primeiro momento do Império Romano que vai haver um recenseamento na Judéia. Você buscar lá nos livros históricos do Império Romano, você vai ver esse momento. Esse é o momento do nascimento de Jesus. Por isso que falam que o período do nascimento de Jesus, né, a data às vezes está com um período que pode ser de uns 3 anos de diferença. Porque quando você busca nos livros históricos, não é aquele ano 1, talvez seja o ano, uns 2 anos para trás. E ele fala desse período porque é o período histórico do recenseamento. E ele pega aqui, ó, e este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. A base não era um lugar pequeno como Israel. A base era os grandes impérios. E era a Síria. Todos ali iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Como é que você tinha que fazer? Tinha que voltar para a terra natal. Qual que é a sua terra natal? Se fosse hoje, você não ia poder fazer aqui o exemplo. Hoje pode, né? Você faz aqui e fala que é de lá. Mas lá você tinha que voltar para a sua terra natal. Então houve nesse período, né, um grande deslocamento de pessoas. Pessoas indo para um lugar para o outro. Por isso que até foi difícil, né, nesse processo de morte de crianças, que é o processo das crianças sendo mortas, muitas já tinham saído dos seus lugares. Conseguiram escapar, graças a Deus. Né? E um deles é o nosso Senhor, que sai da sua terra. E depois ele vai, para onde ele é levado? Lembra um dia que eu falei para vocês? Que Deus, ele usa, né, os nossos deslocamentos da vida, ele usa, né, aquilo que a gente aprende, ele usa a nossa inteligência, ele usa esse processo. Aí o Lourenço está num processo de aprendizado até o ensino médio, ele usa tudo que você aprende para a glória dele. E Jesus foi levado daqui, né, para Nazaré, para Galiléia, e depois ele foi levado para o grande centro de conhecimento da época. Ele viveu a sua infância em Alexandria do Egito. Que ele vai do Egito e fala, do Egito chamei o meu filho. E ele volta do Egito. Então, uma criança aprendendo no grande centro. Olha a cultura. E Deus vai usando isso, sabe?
letrado. Quando fazem uma criança de 12 anos conversando com doutores da lei. Tudo é um processo. Deus não fica fazendo mágica. É um processo que você aprende, o que você desenvolve, aquilo que você estuda, aquilo que Deus vai usar. E Ele quer usar isso para a glória dEle. Às vezes a gente não entende uma porta que se abre aqui, né, um processo que abre ali para que você possa estudar, para que você possa desenvolver, para que você possa crescer. O primo estava me falando, né? Semana vamos tomar um café, estava falando, né, já da pós-graduação. Alguns anos atrás, fechada a sua faculdade, perdeu tudo, os 4 anos de faculdade. 5 anos de engenharia. No último ano de engenharia, a faculdade fechou e perdeu tudo. Deus abriu uma nova oportunidade. Se formou na faculdade agora. E já, né, como bom aluno, conseguiu já uma bolsa no MBA. Deus vai trabalhando, sabe? E isso vai poder ser usado para a glória dele, né? Dentro desse processo, sabe? E aqui fala, José subiu da Galiléia para a cidade e foi com a casa de Vadim. Ali alistar-se, a sua esposa estava grávida. Essa semana, falando com o Felipe, ele veio me perguntar, né, que a gente falou, eu falei do bom samaritano, aqui na mensagem de Thanksgiving, né? Eu falei um pouquinho, algum trecho da palavra, ele me perguntou, o que é o samaritano? E por que ele é bom samaritano? Qual que é a história do bom samaritano? Né? Eu falei, porque havia uma pessoa doente, ferida no caminho, e a única pessoa que parou para ajudá-la foi um samaritano. E como havia um preconceito dos samaritanos, que eles se misturavam, que eles não eram puros, havia já um preconceito. Falou, tem samaritano bom, então esse é chamado de o bom samaritano, né? Entendendo. E a gente associou a esse trecho da palavra de Deus, né? Que daí eu falei para ele, falei, do mesmo modo que falaram de Nazaré. Não falaram? E o próprio discípulo de Jesus falou, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Referência a Jesus. Então a gente vai aprendendo da palavra de Deus, sabe? De Nazaré, ó, ele passa por Nazaré, na Judéia, Galiléia, e vai a fim de se alistar-se com a sua esposa. E aconteceu de completar-se os dias. E ela deu à luz ao seu primogênito. Sem Maria ter relação alguma com o homem. Porque fala que José só teve uma relação sexual com ela depois que Jesus nasceu. Sem a ter, né? Fala que o Espírito Santo a envolveu. E ela deu à luz ao Filho de Deus, que é o seu primogênito. É o primeiro filho. Aqui já demonstra que Maria teve outros filhos. O seu primogênito era Jesus. Após isso, né, o seu marido teve relação com ela, ela teve outros filhos de José. E nesse processo ela deu à luz ao seu filho, enfaixou-o numa manjedoura. Aqui, uma segunda parte da mensagem. O próprio Deus se esvaziou de toda a sua glória e veio para estar conosco. Ele não pediu lugar. Ele não falou, eu quero a área VIP, prepara o meu camarim, prepara isso. Ele estava disposto a tudo, disposto a passar necessidade, disposto a não ter um lugar. Fala que o Filho de Deus não tinha nem aonde repousar a sua cabeça. Disposto a passar tudo para que eu e você um dia pudéssemos morar no céu. Ele se esvaziou de toda a sua glória e habitou entre nós. Fez parte da nossa vida. Fez parte da nossa história. Tomou o nosso lugar para que através dele nós tivéssemos vida e vida em abundância. Através de Jesus é que nós chegamos no céu. Não é pela minha obra,
não é pela sua obra, não é pelo que você faz. Pode ser considerado o mais bonzinho, o mais legal, o mais amigo, o mais generoso, né? O mais companheiro, a pessoa mais pura. Mas se não tiver Jesus, o céu não será a sua habitação eterna. Porque é através de Jesus, é através daquilo que Ele faz. A gente precisa crer e receber. A gente precisa fazer isso. Não é o que eu faço, não é o que eu sou, é o que Ele é o que Ele fez através de mim. Através de Jesus, né? Fala que através de Jesus Deus nos vê. Nós fomos justificados, né? A obra de Jesus, fomos justificados, feitos justos, através da justiça de Deus, que é Jesus. Regenerados, gerados novamente, nascidos do Espírito e adotados à família de Deus, adotados à sua família, sabe? É a obra através do arrependimento. É aquilo que nós cremos. Eu me arrependo, eu creio, Jesus mora no meu coração. E por último, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muitas vezes o mundo não tem lugar para Jesus. Muitas vezes o ambiente aonde nós vivemos não tem lugar para Jesus. Muitas vezes aquela pessoa que a gente quer tanto, que deixa Jesus entrar no seu coração, ela não dá espaço para Jesus. Muitas vezes uma pessoa muito querida, ela não quer se render à cruz. Mas a minha pergunta não é para aqueles que não querem. A pergunta do texto, né? Não, na verdade não é uma pergunta. Aqui fala uma afirmação. A afirmação do texto é que não havia lugar para eles na hospedaria. Nesse tempo de Natal, a minha pergunta é: há lugar para Jesus no seu coração? Há lugar para Jesus no seu coração? Você tem deixado Jesus habitar e morar no seu coração? Jesus tem tido lugar na sua vida? Jesus tem tido lugar nas suas decisões? Jesus tem tido lugar nos seus relacionamentos? Jesus tem tido lugar nas suas escolhas? Jesus tem tido lugar dentro da sua família? Jesus ali tem lugar? Eu queria deixar essa reflexão para você hoje. Jesus tem tido lugar na sua vida, e eu queria deixar isso, encerrando essa mensagem. Jesus tem lugar no nosso coração. Não é de um dia aceitar Ele, mas é da nossa vivência diária. O mundo jaz no maligno, e cada vez mais nós temos visto a corrupção desse mundo. Cada vez mais o acesso à informação, nós vemos o quanto tem sido difícil viver uma vida cristã nesse mundo. E a minha reflexão hoje, deixá-la para você, é: Jesus tem lugar na sua vida. Em tudo. Deus não é um Deus que quer metade. Deus não é um Deus que quer só as suas palavras. Deus não é um Deus só que quer somente algumas atitudes. O nosso Deus, Ele deseja completamente ou não quer nada. É em tudo. Em tudo. Em tudo nós precisamos nos entregar.
e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Naquilo que você for fazer. E cada um é cada um aqui, ó. Cada um vai fazer uma coisa da vida. E ali Deus vai agir. Ali Deus vai operar. Ali Deus vai testemunhar o nascimento de Jesus nos nossos corações. Que Deus te abençoe.